Olá pessoal, eu sou o instrutor André Ataide. Esse é o curso de criação de aplicativos híbridos e nessa nossa segunda aula nós vamos continuar a construção do nosso aplicativo de consumo de uma API REST. Antes de seguir para o aplicativo, porém, é interessante que nós instalemos, configuremos e testemos a nossa API. No caso, nós vamos usar uma API simulacro, uma API que simula uma API REST real. Vamos usar um aplicativo chamado JSON Server e vamos criar um pequeno banco de dados em JSON. Esse banco de dados é quem vai ser manipulado pela nossa aplicação através da API. Lembrando que uma API ela é um middleware entre os recursos que estão disponíveis em um servidor, um ou mais servidores, e a nossa aplicação. Então aqui nós temos a aplicação, nosso usuário final, app, e aqui nós temos o servidor que contém os recursos que essa aplicação precisa acessar. Basicamente, a função da API é servir de middleware, de meio de caminho de ligação segura entre os recursos que a nossa aplicação precisa e esses recursos disponíveis em um servidor. Tá? A função da API então é isolar esses dois espaços de forma que essa comunicação seja mais abstrata possível, tá? Que haja um mínimo de interferência, o mínimo de periculosidade possível nessa comunicação. Afinal, estaremos lidando aqui no servidor com banco de dados, com sistemas de arquivos, com informações essenciais para a nossa aplicação funcionar. Então é essencial que a nossa aplicação acesse esses dados de forma mais segura e restrita possível, daí a necessidade de um middleware, de uma aplicação que faça isso para a gente. Como vamos trabalhar aqui com aplicações do tipo web, todo o acesso vai ser através da internet, usando sockets TCP/IP e todos os recursos que a web disponibiliza para a gente, estamos tratando nesse caso aí de uma API REST, tá? Então nós vamos enviar os dados em JSON, receber os dados de JSON, por isso estamos trabalhando uma API REST. Vamos seguir em frente então. Vamos preparar aqui nosso ambiente, Primeira coisa, eu vou lá no nosso repositório local, usando aqui o GitHub Desktop. Eu vou criar um novo branch para a nossa aplicação, New Branch. Vou chamar esse branch de aula 02 API. Melhorar aqui, preparação da API, ok? A gente tem acesso à versão anterior, antes dos ajustes, pós-ajustes, Já vou publicar esse branch na internet, já chaveei para ele, então já posso começar a trabalhar na nossa API. Nós vamos usar o JSON Server, então já vou fazer a instalação do aplicativo aqui. Vou pegar aqui um novo prompt do Node, para não interferir com os prompts que eu já tenho aberto aqui. Lembrando que eu já tenho um prompt onde a aplicação em Ionic está rolando, um prompt onde eu entro com os comandos para manipular a aplicação, para criar os componentes e objetos da aplicação, e agora eu abri um novo prompt aqui, ok? Vou mudar esse prompt também lá para o meu projeto, projetos Ionic / Ionic API side menu, ok? Já estou na pasta da aplicação, então o próximo passo é a gente instalar o JSON Server, npm install -g JSON Server. Ele é pequeno, acredito que instale rápido, mas enquanto ele instala, eu já vou avançando aqui. Vou criar aqui dentro da pasta da raiz da minha aplicação uma pastinha chamada Databases. E dentro dessa pasta Databases eu vou criar um novo arquivo chamado database.json. Ok? Vamos criar aqui um JSON básico, um banco de dados simples. Vou chamar esse banco de dados de users, usuários. E ele vai conter aqui os cadastros dos usuários o seguinte. Eu vou precisar de um ID, por questão de controle de indexação, O primeiro ID é 1. Esse usuário vai ter um name. Vou chamar o primeiro usuário de Joca da Silva. Esse usuário vai ter um e-mail. Vamos botar aqui joca@silva.com.
Esse usuário vai ter uma senha PSWD. Essa senha vai ser QWERTY. Esse usuário vai ter um avatar, uma imagem que o representa. Para essa imagem aqui, eu gostaria de usar, eu tenho um site, deixa eu ver se eu tenho aqui, Random User. Acessem esse site randomuser.me, clica aqui em User Photos e eu vou usar os nossos amigos Lego aqui, ó. Tem imagens aqui de pessoas, podem ser usadas livremente, mas eu vou usar os nossos amigos Lego aqui, tá? Vou copiar o endereço da primeira imagem aqui e vou usar como avatar, tá? Então é só puxar lá do Random User. Vou criar aqui também um campo de status para ter algum controle sobre esse usuário. Esse campo a princípio vai ser numérico, vou usar o 1, seria o usuário ativo, 0 para o usuário inativo, 2 para o usuário apagado. Aí a aplicação vai decidir como usar isso, né? Vou usar também o campo date, algo como a data de cadastro, né? Eu vou usar uma data aqui formatada no formato SQL, né? 2020 09/13, que é a data de hoje, espaço, a hora são 15h34:00, ok? Beleza, eu poderia usar o formato de data do JavaScript e tal, mas aí o campo está aberto para que a gente faça isso na aplicação. Vou salvar, os outros usuários vão seguir o mesmo padrão, né? Então se eu criar um novo usuário aqui, vou adicionar aqui vírgula e vou cadastrar um novo usuário embaixo. O ID desse usuário vai ser 2, Dilermano dos Santos, diler@mano.com. A senha do Dilermano vai ser essa aqui. Usuário, aliás, eu vou botar aqui o usuário 0 para seguir a sequência, usuário 1. A data é a mesma, só vou mudar aqui o horário para 35. Ok? Então já temos a estrutura do banco de dados, vai ser essa, os outros usuários vão seguir a mesma ideia, tá? É importante que isso seja documentado e reconhecível para que a nossa aplicação e a API se comuniquem corretamente, né? Então é importante que eu conheça a documentação de acesso à API e conheça também a estrutura do banco de dados que eu estou usando. Tranquilo? Salvei meu banco de dados. Vou dar um pulinho lá no Git. O JSON Server já está instalado. Aproveitando aqui o Git, eu vou enviar esse banco de dados para o GitHub para que vocês tenham acesso a ele, tá? Lembrando que ele está no branch aula 2, então vocês precisam acessar o branch aula 2 para ter acesso a esse banco de dados, tá? Então, vou salvar aqui aula 02, fazer o commit e vou fazer o push para o Origin, o push para o GitHub. Já está no GitHub. Se eu acessar meu repositório aqui, vou dar um F5 recarregar a página, não aparece a pasta database aqui. Eu tenho que mudar de branch, atualmente estou no branch master, eu vou pular para o branch aula 02. No branch aula 02 já tem aqui a pasta databases e dentro dela tem o nosso JSON, o nosso banco de dados, tá? Então já peguem esse banco de dados ou quem quiser pode construir o seu próprio banco de dados, mas tenta seguir esses mesmos nomes de campo aí e formatos para facilitar nosso aprendizado, né? Vocês seguirem o mesmo ritmo que eu, ok? Lembrando, né? Muda o branch para aula 02, preparando a API, para que vocês vejam a pasta database. No branch master, essa pasta databases ainda não existe, ok? Então já tenho meu banco de dados, a minha API já está instalada aqui, o meu software de API. Então eu vou chavear aqui para a pasta databases e vou rodar o JSON Server, watch e o nome do meu database que vai ser database.json. A API já está rodando, a API está rodando na porta 3000, né, no socket localhost 2.3000. Vamos testar aqui. Opa, algo errado.
Está pedindo para finalizar, não quero finalizar. Mas finalizou assim mesmo. Vamos tentar novamente. Agora funcionou. Apertei alguma coisa que não devia. Tá aí a API rodando, né? O nome do banco de dados é users, usuários. Tá aí o nosso JSON funcionando, ok? Se eu quiser pesquisar por um usuário específico, interrogação ID igual a 1, eu consigo ver o usuário específico, mas tem uma forma mais eficiente da gente testar APIs para verificar, para testar, para fazer os labs das APIs, assim como a gente costuma fazer, usar por exemplo o PHPMyAdmin ou Workbench para fazer testes, para fazer os labs no banco de dados MySQL, por exemplo, né? É interessante a gente usar também um aplicativo para testar a nossa API. Vou lá na página inicial da API. Essa página inicial é importante porque ela vai me dar acesso à documentação da API, que é essencial eu saber quais são os caminhos que eu uso para acessar a API. Vou entrar no README aqui já. Esse é o repositório oficial do JSON Server e aqui ele me dá uma documentação prévia de como eu faço para acessar a API, as rotas, né, para PUT, para GET, para PUSH e por aí vai, ok? E vou usar um aplicativo, esse aplicativo chama-se Postman, recomendo veementemente que vocês baixem e instalem ele, tá? Acesse postman.com, launch Postman e ele vai fazer o download para você, ok? É um aplicativozinho simples, leve, mas você precisa ter um cadastro, se cadastrar nele, porque ele faz um cache dos últimos acessos que você fez. Eu já tenho ele instalado, já está logado aqui, então eu não vou entrar nesses detalhes de download, porque é um download normal, tá? Eu já tenho ele instalado, vou executar para testar a minha API. E temos aí o Postman aberto. O primeiro teste que vamos fazer é com o acesso direto à API, né? Fazer um GET aqui. Para fazer um GET, na própria documentação aqui ele já disse, né? É só a gente acessar http localhost de 3000 users. Vou copiar esse endereço e vou colar ele aqui. Ele já estava, né? Mas vamos lá. Estou fazendo um GET, né? Então estou consultando a API, solicitando dados API, né? Fazendo um request do tipo GET e ela me deu como response o JSON, os dados dos usuários que estão cadastrados lá. Ok? São esses dados aqui que eu vou usar para exibir na minha aplicação, ok? Eu vou usar 4 métodos na minha aplicação, além do GET para obter os dados de todos os usuários, eu vou usar o GET de um único usuário. Então se eu quero saber os dados de um único usuário, eu entro aqui na URL da API com interrogação, o ID do usuário que eu quero localizar e 2, que seria o usuário, né? Eu quero o segundo usuário e a API me retorna somente os dados daquele usuário. Então é importante registrar, essa é a forma de eu acessar um único usuário. Para acessar todos os usuários é só declarar o nome do banco de dados, users, para acessar um usuário específico, ID igual o número do ID desse usuário. Outro método que nós vamos usar é o POST, para criar novos usuários. Segundo a documentação da API, o POST ele é feito diretamente na URL. Então, users, mudei o método para POST e nós vamos enviar agora um JSON. Eu vou copiar esse JSON daqui para ficar mais fácil e vou enviar os dados no body do documento, isso é importante, na forma de JSON, tá? Então, ó, selecionar lá POST, marca body, porque eu vou enviar isso dentro do protocolo, é POST, conforme lá nós aprendemos em HTML, né, os formulários com POST, que é diferente do GET, e vou mandar isso no formato de um JSON. Ele suporta outros formatos, texto, JavaScript, HTML, XML, mas no nosso caso é JSON. Vou colar os dados aqui e vou só editar. Não preciso enviar o ID ele vai ser gerado automaticamente. Então vou cadastrar um novo usuário aqui, Marineuza Ciriliano. Maria@neuza vai ser o e-mail dela. A senha dela vai ser essa aqui. Ela vai ser usuário, eu já usei o 1, vou usar o 2. O status dela eu vou deixar como 1 mesmo e vou só alterar a data, a hora aqui, que são 15h43, ok? Estou simulando aqui o que uma aplicação faria. A aplicação receberia esses dados aqui
e farei o post desses dados na API. Vamos enviar. A API me dá como resposta exatamente os mesmos dados que eu enviei e ela adicionou para mim aqui o ID, indicando que ela gerou esse novo dado, esse novo pacote de informações no ID 3, né? Então é interessante que a gente já tem o ID, a gente tem o feedback da API. Vamos conferir, eu vou botar lá em Getty e vou fazer a consulta novamente, agora o Getty. Lembrando que o Getty ele lista para mim todos os usuários. Então eu já tinha o usuário Joca e de Lermano e agora eu tenho o usuário Marineusa. E é dessa forma que a gente consegue adicionar novos usuários. Vou usar também o delete para apagar um usuário específico, né? Aí se a gente observar aqui o delete, eu tenho que informar o ID do usuário que eu pretendo apagar. Então eu vou apagar, por exemplo, o de Lermano. Então users/2 send. Ele me deu uma resposta vazia aqui. Vamos fazer o Getty. Em users, vou tirar o 2, né? E ele retornou para mim, ó, o usuário com o ID 1, retornou o usuário com o ID 3 e o nosso usuário com o ID 2, que é o de Lermano, não existe mais. Esses são os métodos que nós vamos usar. Vou usar também o método put. O método put permite que a gente faça atualizações no usuário específico. Então, por exemplo, no usuário com o ID 1, vou pegar os dados dele aqui, mudei para put, eu vou alterar os dados do usuário com o ID 1, vou colar os dados dele aqui e vou alterar, por exemplo, o status dele passa a ser 0 e a senha dele passa a ser um monte de asterísticos, por exemplo, né? Então a ideia do put é editar, alterar os dados de um usuário que já existe. Vou fazer o send aqui. Ele me dá como resposta os novos dados desse mesmo usuário já atualizados, né? Vamos conferir, vou fazer o Getty. Vou enviar uma solicitação de Getty. Ele retornou só o usuário 1, mas eu queria retornar todos. Vou tirar o ID daqui e retornar. Estão aí todos os usuários. Usuário com ID 1, usuário com ID 3, usuário 1 inclusive com os dados editados. Vou fazer mais uma inserção aqui, só para desencargo de consciência e para fazer um pequeno teste. Vou fazer então aqui um post e vou editar esses campos aqui. Lembrando que para fazer o post eu não preciso do ID, essa é a minha dúvida, né? E vamos adicionar aqui o setembrino troca tapas. 7@brino é o e-mail dele. A senha dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, fiz algo errado, deixa eu desbagunçar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueça de fechar aspas, não esqueça da vírgula, né? A estrutura é importante. A logo dele vai ser, o avatar dele vai ser o avatar 3, o status dele vai ser 1 e a hora que ele está sendo modificado é em 47, modificado não, criado. Fiz um send, ele retorna para mim o ID 4, isso é importante, né? Porque, por exemplo, o meu medo é que ele usasse o ID 2, lembrando que nós removemos o ID 2, né? E ele não pode manter mais o ID 2, senão nós teríamos dados problemáticos, né? Dados duplicados, alguma coisa assim. Então eu tenho o ID 1, o ID 3 e o ID 4. O ID 2, lembrando, ele foi removido. Então é assim que nós vamos manipular, através dessas URLs e desses dados que nós vamos inserir no body do documento, é que nós vamos manipular o nosso banco de dados através da API. E nós vamos receber os dados também através do body, de acordo com a URL onde nós estamos fazendo o Getty. A dica está toda aqui. Então é interessante, instalem aí o Postman, façam alguns testes com ele, porque é interessante a gente dominar esse aplicativo, que ele é importante para, né, de repente nossa aplicação não está funcionando, será que é da API, será que a API está falhando, né? Então na dúvida a gente tem o Postman para nos ajudar. Vou deixar ele aberto aqui já, e por aqui a gente pode ver as modificações que ele fez, ó. O ID 1, o ID 3 e o ID 4. A nossa API já está rodando. Voltando lá nos prompts,
eu tenho aqui um prompt onde está a minha aplicação rodando. Agora eu tenho mais um prompt que vai ficar ocupado com a minha API rodando. Eu vou deixar ele aqui no cantinho e vou deixar o meu prompt principal aqui, que é o que eu vou usar para ter acesso à minha aplicação. Essa aula é curtinha, é rápida mesmo, mas só para a gente garantir que a nossa estrutura de dados, nosso banco de dados, ele está funcionando e funcional. Então cumprimos nossa meta aqui, nossa aula 2, nós instalamos e configuramos e testamos a nossa API, lembrando que estamos usando aqui o JSON Server e criamos um banco de dados usando o formato JSON. Então vamos para a próxima aula.